pessoal, bem-vindos ao curso básico de ventilação da SP Brasil OTAN. É um prazer estar aqui e apresentar esse conteúdo para vocês. Esse curso tem o objetivo de dar umas pinceladas assim, em alguns assuntos, em alguns temas relacionados à ventilação. Não tem o objetivo de esgotar o assunto, nem de ensinar ninguém a fazer grandes projetos, né? É indicado assim para ter umas noções básicas do assunto, para técnicos, para o pessoal de manutenção, para calcular pequenos sistemas, né? Para resolver problemas assim menores do dia a dia das empresas, no que diz respeito à ventilação. Lembrando que a SP Brasil OTAN é um fabricante de equipamentos, nós não fazemos projetos de ventilação. Em primeiro lugar, eu queria apresentar para vocês então os módulos que a gente vai dividir nesse curso, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre definições e tipos de sistemas de ventilação. Depois nós vamos falar da ventilação em si. Em seguida, dutos de distribuição de ar, efeitos do sistema, exaustão industrial, transporte pneumático e, por fim, vamos falar dos ventiladores industriais, que são o coração aí desses sistemas, certo? A gente vai tentar dividir, então, cada módulo desses em um vídeo. Alguns módulos podem ser mais extensos, a gente divide aí em duas partes. Esse material de apresentação, essa apresentação aqui, ela vai ficar disponível para baixar, para download no nosso site ao final do último módulo, né, do curso, para quem quiser ficar aí com algum material para lembrar aí do conteúdo que a gente vai apresentar. Então, começando pelas definições, ventilação é a entrada de ar exterior e a saída de ar interior de um ambiente, para renovar o ar deste ambiente e, em condições propícias, criar movimentação do ar ou retirar o calor deste ambiente. E exaustão é a aspiração do ar através de um sistema com o objetivo de coletar e remover pó, poeira, fumos, fumaça, gases, vapores, partículas e calor que podem prejudicar o ar ambiental. Algumas vezes recupera material utilizável. Bom, aqui a gente já pode tirar uma primeira dúvida que pode estar na cabeça de alguns, que é a respeito da qual é a diferença entre ventiladores e exaustores. Basicamente, ventiladores e exaustores são a mesma coisa, né? São a mesma máquina. O que os diferencia é a aplicação deles, é a aplicação dessa máquina. Se essa máquina está aplicada em um sistema que vai fazer este trabalho aqui, ou se o equipamento vai estar em um sistema que vai realizar este outro trabalho aqui, exaustão. Então, exaustores e ventiladores são o mesmo equipamento. Bom, para começar a falar então da parte mais prática dos sistemas de ventilação, a gente tem que falar em taxa de troca de ar, que é uma grandeza aí que compara a vazão de ar com o volume do ambiente ventilado, onde Q é a vazão volumétrica de ar para dentro do ambiente e V o volume interno do ambiente. Sua unidade de medida é 1/tempo. E se o tempo for em horas, é chamada trocas de ar por hora. Então, a taxa de troca de ar é o número de vezes que o ar, né, o volume de ar daquele ambiente, daquela sala, está sendo trocada na unidade de tempo. Então, para fazer isso, a gente tem que calcular então qual é o volume da sala, o volume daquele ambiente, né, e depois com a vazão,
de ar do sistema de ventilação, a gente vai dizer então quantas vezes, né, na unidade de tempo, o ar do ambiente é trocado. Uma segunda variável é a constante de tempo, tal. É o tempo requerido para realizar uma troca de ar no ambiente, considerando um fluxo de ar ideal. É o inverso da taxa de troca de ar. Então, a constante de tempo é o tempo necessário para trocar todo o ar do ambiente. Então, se a sala tem 100 metros cúbicos, né, de ar, né, então, quanto tempo com aquela vazão determinada esse ar é trocado por completo. Então, essas são as duas definições aí em relação à troca de ar. Depois tem uma outra definição, uma outra variável, que é chamada idade do ar. É medida em segundos, minutos ou horas, né? E é o tempo que alguma quantidade de ar permanece dentro do ambiente. O ar mais jovem está no ponto de entrada do ar exterior e o ar mais velho está em algum ponto de ar estagnado no ambiente. Um ar velho sugere uma pobre distribuição de ar exterior. A resolução da Anvisa e tal, a velocidade do ar recomendada, né, é de 0,025 a 0,25 metros por segundo a 1,5 metro do piso em todo o ambiente. Então isso aqui é uma recomendação, né, um parâmetro para que a troca do ar no ambiente seja feita com eficiência e que não fiquem então esses cantos de ar estagnado, né, de ar que acaba não sendo trocado. Bom, aqui a próxima figura a gente vê um resumo assim, né, dos possíveis sistemas de ventilação que podem ser aplicados em determinado ambiente. Então a gente vê aí aqui em cima o sistema de exaustão, aqui embaixo um sistema de insuflamento de ar tratado, né, exterior. A gente vê também aqui um processo, né, com um sistema de exaustão, com filtros. A gente vê uma cortina de ar também fazendo aqui a proteção, né, de uma porta. Aqui tem infiltração pela porta de ar externo. Então aqui tem as várias diversas possibilidades, né, de ventilação que acontecem em alguns ambientes. Então vamos ver os tipos de sistemas de ventilação, começando pelos sistemas de ar condicionado. Tá? Controlam a qualidade do ar e a temperatura, tanto para a ocupação humana quanto para processos. Então, o sistema de ar condicionado pode ser usado para conforto térmico ou pode ser usado também para processos de fabricação, né? Ou mesmo para manter temperatura, níveis de temperatura adequados para determinados ambientes e processos, por exemplo, salas de computadores, né, nesses centros, né, que concentram aí o processamento de dados. Também tem em indústrias farmacêuticas, na produção de medicamentos, para que tenha controle de umidade, de temperatura. Então aqui então eu coloquei um link para os ventiladores que costumam ser usados nesses sistemas de ar condicionado. Então a gente vai entrar aqui no site, no nosso site, e a gente vai ver aqui então, né, o que a gente chama de linha OIM, que a gente fornece aí para os fabricantes de máquinas de climatização e tratamento de ar. Então a gente vai ver aqui então os ventiladores mais populares aí para essa aplicação,
que são os Limit Load da nossa linha Conforto, também os Plenum Fan e também muito populares os ventiladores tipo Sirocco, para essas aplicações aí em sistemas e máquinas de ar-condicionado. Voltando aqui para os tipos de sistema, temos sistemas de ventilação geral. Então, alguns parâmetros de ar interior são controlados apenas parcialmente. O nível de exigência é normalmente menor que para o ar-condicionado. Então, aqui nós já não temos normalmente controle de temperatura, não temos controle de umidade. Então, a precisão, né, da exigência aqui, da ventilação é menor que no ar-condicionado. E para esses sistemas, então, a gente também tem alguns produtos, né, que a gente costuma usar, que a gente chama então de ventilação e exaustão da nossa linha comercial. Então aqui tem ventiladores inline, tem ventiladores axiais, tem ventiladores de parede, gabinetes, gabinete de exaustão, gabinete de insuflamento, que podem levar filtros. Também tem ventiladores, obviamente, né, o tipo Limit Load, o mesmo Limit Load ou Sirocco, né, para diferentes pontos de operação, diferentes características. Então, aqui é uma linha assim, mais diversificada de produtos que pode ser aplicado na ventilação geral. Depois, sistemas de ventilação local, que são então aplicados na verdade, para a exaustão, né, de contaminantes. Então, também temos aqui alguns produtos típicos. Né? O mais utilizado nessa linha é o nosso ventilador Limit Load, RLS, né? Limit Load de simples aspiração. Então, é o produto mais popular para esse tipo de aplicação. Vamos adiante. Sistema de ventilação de processos. O objetivo é manter as condições definidas para assegurar o desempenho de um determinado processo. Então, tem processos, aqui dá o exemplo, né, de uma máquina de papel, mas também tem processos de resfriamento, processos de secagem, que são usados aí na indústria, de maneira geral, que também temos aqui alguns produtos então, de ventilação e exaustão industrial que são populares aí para essas aplicações. Normalmente produtos aí que atingem pressões elevadas ou vazões mais elevadas, né, dependendo do tipo de processo. Então aqui tem aqui até podemos ver aqui modelos que a gente fabrica aí com tecnologia da nossa empresa irmã lá na Itália, a Ferrari Ventilatori, que é do grupo Salerio Palau, e os tradicionais modelos aqui da OTAN também são apresentados. Depois temos aí sistemas de limpeza do ar, né? São usados para remover contaminantes, limpar fluidos operantes, coletar materiais antes da saída do ar de exaustão. Então aqui para coleta de materiais, ventiladores, em que nós podemos ter a passagem de material por dentro dele. Então, normalmente utilizados ventiladores que têm um rotor com pás radiais, né, que os produtos, os materiais podem passar aqui por dentro da corrente de ar. Seguindo aqui nos tipos de sistemas de transporte pneumático, que são usados para transportar materiais na corrente de ar. Então aqui nós temos os nossos sopradores, né, que são usados nesse tipo de sistema. Aqui os sopradores da linha SP-OTAN são os modelos RA e RR. A gente pode ver assim que eles têm uma largura, né, a largura do equipamento ou a largura do rotor é bem pequena, então a gente vê que são produtos que dão
uma razão, né, uma pressão muito mais alta em relação à vazão que é oferecida para o sistema. Então são produtos aí que atingem pressões mais altas com vazões mais baixas. Sistemas de secagem usados para remover umidade, gases e vapores de um produto. Então aqui são muito populares os ventiladores axiais para esses sistemas. E aqui nós temos a nossa linha VR, que é bastante usado aí em aplicações de agricultura, por exemplo. Tem o VIX, para exaustão aí, aliás, circulação do ar em garagens. A linha FRW, né, que tem a hélice com paz em polipropileno, e o Mancooler, que é para o conforto térmico aí das pessoas nos ambientes de trabalho. Depois temos, por último, aqui os sistemas de segurança, que são usados para controlar a fumaça durante incêndios ou reduzir o risco de explosão. Então aqui a aplicação típica, né, é a pressurização de escadas, onde a gente pode também verificar que um produto bastante popular é a linha RLS, que é o simples aspiração, ou a sua versão em dupla aspiração, que é o RLD. Então, esses seriam assim os principais tipos de sistemas de ventilação que a gente encontra aí na prática para as mais diversas aplicações. Esse é o fim do nosso módulo 1, espero que tenham gostado. Nós vamos dar sequência então ao módulo 2, que a gente vai então ir detalhando e se aprofundando um pouco mais em cada um desses tipos e conteúdos que a gente apresentou no módulo 1. Um abraço e até lá!